Bom dia! Bom dia, meus amores! Deixa eu abrir aqui. Bom dia, quem já tá por aí, me manda um bom dia. Os versos e canções que eu gosto de... Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, se tiver algum homem por aí. Hoje a gente vai... A gente vai ler a parte 2 de Efésios 5, que é um capítulo um pouquinho maior. E aí eu dividi em duas partes, pra não ficar um café com presença tão longo. Então, Jean, se você puder escrever Efésios 5/2, eu agradeço. Ai, gente. Bom dia. Hoje também é o nosso último dia de... Isso, obrigada, amiga. Obrigada. Ai, vamos lá. Eu quero orar por vocês. Vamos convidar o Espírito Santo para esse momento. Senhor, obrigada, Paizinho. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidas em seu nome. Pai, obrigada por cada mulher que vai entrar aqui, que já entrou, que vai assistir a gravação dessa live através do YouTube. Obrigada pela presença. Nós temos sede, nós temos fome, Senhor. Nós queremos te conhecer mais. Que essa seja uma leitura que traga revelação do Espírito Santo, do crescimento espiritual, principalmente daquilo que o Senhor espera de nós, Paizinho. Estamos dispostas a conhecer mais de Ti, a mergulhar na Sua palavra, a entender mais sobre mim. Gente, isso é tão real assim. Antes da gente começar, vem Espírito Santo, desce sobre nós, ilumina esse lugar, faz com que a leitura desse livro ela seja mais doce, mais simples, mais fácil da gente entender. E que a gente consiga, através do seu amor e da sua bondade, da sua fidelidade, entender. Gente, toda vez que... Eu não sei como tem sido pra vocês, né? Ou como é pra vocês esse relacionamento com Deus, assim. E a leitura da palavra. Às vezes eu tenho a sensação que pra Carol, né? Pra mim, o que acontece? Eu errei a vida toda, né? E aí eu fico aqui me pedindo perdão, sabe? Dizendo, tá bom, Deus, agora me mostra qual o caminho. E eu até sinto um pouco de... É o arrependimento que Ele quer que toque o nosso coração, né? Mas eu fico assim, por que eu não soube disso antes? Mas tem o tempo certo, a hora certa para tudo acontecer. Ele se revela, o desejo dele é que nós estejamos com Ele sempre, desde criança, né? Nossos pais nos eduquem na fé. Mas é o tempo certo que as coisas vão acontecer para você. Assim como tem acontecido para mim. Então, cada vez que eu leio uma passagem, que eu estudo alguma coisa sobre a Bíblia, e cada vez que eu escuto, eu recebi ontem um depoimento lindo. Vocês não fazem ideia da beleza que tem ali, naquele testemunho sobre o propósito de orações guiadas, né? Eu fiz esse movimento, eu fui direcionada pelo Espírito Santo em fazer isso, em educá-las na fé mesmo, discipular, apresentar Deus para algumas mulheres, ou lembrar para outras de quem Ele é.
do quão lindo é esse relacionamento, e colocar a esperança no coração de vocês de novo, do amor, da família. Enfim, gente, tem coisas que só eu, Carol, vou conseguir sentir, que talvez você não chegou a hora, ou você vai sentir muito mais que isso. E eu nem sei porque que eu tô... porque o Espírito Santo tá me pedindo pra falar isso, sabe? É porque a gente tá vivendo... E eu sinto muito, assim, por tudo isso, né? A gente tá vivendo uma... Deixa eu arrumar aqui. Nós estamos vivendo uma geração na busca incessante por coisas que facilitem a nossa vida. E eu não tô falando só de relacionamento, não, gente. A gente entra nesses... Quando a gente tá aqui, né, no Instagram, passeando, você vê um monte desses vídeos de coisas que as pessoas inventam para facilitar a sua vida. E aí eu me questiono mesmo, sabe? Será que Deus... Será que o desejo de Deus era esse? Assim? Que a gente facilitasse a nossa vida, né? Eu não acredito nisso. Ok, tem coisas que a gente vai ter, que a gente compra pra ajudar a gente a descascar uma batata, por exemplo, né? Ou a limpar uma casa. Sei lá, tô viajando aqui. Agora, sobre a vida, ele deseja profundidade, sabe? E o que eu vejo... Ai, gente, e... eu sempre tenho essas fases no meu trabalho, assim, as minhas alunas me conhecem, sabe? Eu fico um pouco indignada. Eu fico um pouco indignada porque eu vejo isso em todos os lugares. Não é só aqui no Instagram, não é só com as minhas amigas que ainda estão do mundo, não é só dentro da igreja. Eu fico indignada porque as mulheres... Ai, gente, tô viajando aqui, mas eu preciso falar, né? Eu preciso falar porque eu preciso tirar isso do meu coração. O que acontece? As pessoas, né? A mulherada, as mulheres... Gente, a gente nem começou a leitura ainda de Efésios, tá? Isso não tá aqui no livro, mas aí eu vi aqui e lembrei que na parte 2 de Efésios ele vai falar sobre casamento. Mas aí eu vou entrar no assunto mulheres, né, e relacionamento. A gente tem aqui hoje, um cenário que ele é muito comum, né? É muito mais fácil. E ó, vamos ser honesta, tá bom? É muito mais fácil eu falar que não tem homem disponível no mercado, que tem muito mais mulher solteira do que homem solteiro. É muito mais fácil eu falar que os homens não querem compromisso, muito mais fácil, do que eu me disponibilizar a entender melhor os planos que Deus tem pra mim. É muito mais fácil, gente. É muito mais fácil. E é tão mais fácil que se a gente tá numa roda de amigas, de mulheres, não precisa nem ser amiga, tá bom? Vamos botar aí uma roda de mulheres. E eu falar, gente, olha, os homens não querem nem saber de nada, não tem homem disponível, tem muito mais mulher que homem, os homens não estão nem aí pra isso. Todo mundo vai concordar comigo. Todo mundo vai concordar comigo. Todas vão falar, é verdade, Carol. Você tem razão. Agora, se eu falar... Eu gosto quando eu falo verdade e as pessoas vão embora, porque é o filtro de Deus. Ai, Senhor. O Senhor me manda fazer cada coisa, viu?
Enfim, se eu falar, olha, mulherada, não é bem assim, né? Tem bastante homem solteiro. Tem bastante homem também na busca, desejando, querendo conhecer mulheres interessantes. Mas onde Deus ainda quer te preparar? Onde Deus ainda quer te corrigir? Onde você ainda não está preparada? Ah, não, Carol, para com isso. Tô cansada, imagina, eu sou bonita, eu me cuido, eu sou inteligente, eu estudo. Eu sou uma mulher de Deus, né? Eu tenho valores, eu tenho princípios, eu tô sempre na igreja. Você nem sabe o que você tá falando. Enfim, o que eu tô querendo trazer para vocês no dia de hoje, antes da gente começar a leitura, que era a ideia a gente ler Efésios, a segunda parte de Efésios, é que o Deus, gente, Deus, ele quer que a gente ame. O primeiro ponto, né, aqui assim, pra eu já eu tenho umas amigas que falam, passar a faca tramontina. Pra eu já passar a faca tramontina aqui, Deus quer que a gente ame, né, que a gente ame o próximo como a mim mesmo. Ele fala pra gente não julgar. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é parem de falar mal dos homens. Parem. Parem de falar mal dos homens. Parem. Não dá. Acabar com essa cultura de criticar os homens. Acabar, encerrar isso. Tem um livro que ele fala como... O livro chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o cara, ele coloca lá, se você quer colher o mel, não chute a colmeia. É o primeiro ponto. Isso é uma adaptação ao evangelho, mas vamos falar aqui do evangelho. Deus diz, ama o próximo como a ti mesmo. Ele não diz, julgue os homens. Gaste seu tempo julgando os homens, apontando o dedo, falando sobre os homens. E aí, quando a gente já entende isso aqui, a gente não precisa entender mais nada, tá bom? Porque é isso. Você precisa fazer uma escolha. E quando você faz uma escolha de caminhar com Deus, você faz uma escolha em mudar os seus pensamentos, em mudar as suas atitudes. E a primeira coisa que a gente vai encerrar é a crítica aos homens, a maneira que os homens estão escolhendo de viver. Certo? Certo? E aí, enfim, gente, era só isso que eu queria dizer. Antes da gente começar, a gente vai começar a leitura de Efésios, que é para isso que a gente tá aqui, né? Isso aqui eu falo em outros lugares, em outros momentos, com as minhas alunas, talvez, que estão mais preparadas para ouvir e vão entender a minha forma de conversar com vocês, porque às vezes falam assim, ai, Carol, você tá sendo tão dura, né? Ai, você tá sendo tão dura, você abre uma live para fazer um devocional e você tá sendo tão dura. Ai, gente... Eu também não sei o que vocês esperam. Não sei o que vocês esperam. Quais foram as ideias e crenças que colocaram na cabeça de vocês sobre pessoas que proclamam o evangelho por aí, né? Vamos lá? Então vamos lá, gente. Vamos começar oficialmente nossa live, nosso café com presença. Convidem as pessoas, cliquem no coração para o Instagram entender. Gente, o Instagram tá cada vez mais difícil, viu, para os produtores de conteúdo. Não tá fácil a nossa vida. Ele tem bugado demais. Então convidem as pessoas, apertem o coração para ele entender que você está gostando do conteúdo, que agora realmente vai começar. Eu só estava aqui divagando nas coisas que eu tenho visto a cada dia, e não interessa o lugar, está presente em todos os lugares. Sábado eu estava com umas 12 mulheres, assim, mais ou menos. E o discurso não tem homem disponível.
E aí isso eu escuto e eu não vou ficar ali, sabe, corrigindo as pessoas. Mas enquanto esse discurso permanecer, a gente tá indo na contramão do que Deus espera sobre nós. Tá bom? Então vamos lá. Efésios 5, a gente vai para a parte 2 de Efésios 5. Viver pelo poder do Espírito. Vem, Espírito Santo. Ai, Espírito Santo, acalma meu coração. Me ajude na leitura dessa palavra no dia de hoje, Espírito Santo. Vamos lá. Ó, gente, acho que às vezes vocês pensam assim, né? Ah, eu queria fazer um trabalho tipo da Carol, assim. Ter um ministério como o da Carol. Não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil, porque muitas de vocês olham pra mim e pensam: é fácil. Não é. Tem um rojão por trás, tá bom? Ainda mais quando é nessa parte que Deus quer que eu trate mulheres. Na parte do relacionamento. Amém? Vocês foram muito feridas já. É muito desafiador tocar nesse lugar, mas vai dar certo. Se Ele me designou, Ele vai me capacitar. Viver pelo poder do Espírito, Efésios 5, parte 2, tá bom? Então a gente tá aqui no subtítulo Viver pelo poder do Espírito. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatas, mas como sábias. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Meus amores, a verdade é que nós teremos mais dias maus do que dias bons. E nesses dias maus, o Senhor ele está querendo te mostrar onde Ele vai te lapidar, onde Ele vai te sustentar, onde Ele está tratando as suas feridas, as suas emoções, as suas dificuldades. É nos dias maus. Nós morremos pelo engano de acreditar que uma vida com Deus vai ser só de alegria, vai ser só de glória. Vai ter glória, inclusive, nos dias maus, porque vão ter aprendizados. Se você desiste... Ele não nos criou para desistir. Inclusive, Ele disse: quando estiver cansada, descanse em mim. Não desistam. Orem nos dias maus, orem nos dias desafiadores. Não joguem tudo para o alto. Não cedam aos costumes deste mundo, que é desistir. Eu vejo tanta mulher falando: eu tô cansada de esperar no Senhor. E aí você pega o primeiro que aparece. E você não entende porque as coisas só complicam, porque você não descansou no Senhor. Você descansou à sua maneira. Você foi uma desistente. Ele diz aqui: aproveitem todas as oportunidades, inclusive as dos dias maus. Nos dias maus, não desistam. Nos dias maus é o dia que Ele está realmente te tratando. E quanto maior a sua entrega, maior será a sua cobrança. Vão ter dias maus, sim. Se não tá tendo, eu falo para muita amiga minha, se não tá tendo dia mau, tem alguma coisa errada, tu não tá caminhando com Deus. E não é dias maus porque Ele é um pai rigoroso. Não, é dias maus porque Ele precisa te lapidar. Ele vai te lapidar. E para Ele te lapidar, Ele precisa te mostrar onde você não tá acertando tanto assim. Ele precisa te colocar no caminho certo. Ele precisa te direcionar. Gente, a correção de Deus vem pelo arrependimento. Tá escrito isso aqui na Bíblia tantas vezes. Tantas vezes, olhem os heróis da fé. Se inspirem na história de Paulo. Gente, ele foi perseguido, ele foi duvidado, ele foi desacreditado. Em nome de Jesus, saiam desse lugar. Eu sei que a vida tá desafiadora e aí quando você encontra aqui, você entra numa live, tem alguém falando que você vai passar por dias maus, você vai, porque eu não vou mentir pra você.
Eu nem posso fazer isso, porque eu estarei em pecado. Eu preciso te contar a verdade. Mas vai ter contemplação, porque em troca disso, no caminho disso, você vai receber amor. Você vai receber carinho. Você vai entender a forma como ele está te tratando. Amém? Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. A gente falou sobre isso ontem. Tudo que te tira do centro da vontade de Deus não é um bom caminho. Tudo que te tira da realidade não é um bom caminho. Quantas vezes eu não me embriaguei por aí para fugir da minha realidade? E a gente não vai falar aqui só de vinho. Quantas vezes você não passa horas no site da Shopee, da Shein, do Mercado Livre, fugindo da sua realidade? Quantas vezes você não passa horas pensando na sua próxima viagem, vivendo para a sua próxima viagem, para o seu próximo destino, fugindo da sua realidade? Tudo em excesso é uma fuga da sua realidade. Te tira do centro da vontade de Deus. Não é só o vinho. Ai, Carol, nem bebo. Mas você passa quantas horas no site da Shein? Quantas horas no Mercado Livre? Quantas horas na Shopee por dia? Quantas horas nesse Instagram? Fugindo da sua realidade. Te leva ao descontrole por compras, descontrole por comida, descontrole por viagem. Quantas horas? Tudo que é em excesso te tira do centro da vontade de Deus. É você usando ferramentas para não fazer o que ele espera que você faça por ele, pelas pessoas. Ai, ler a Bíblia é tão desafiador, mas você fica horas enchendo seu carrinho de compras. Você fica. Se eu confiscar o seu celular, eu vou saber. Eu vou saber quanto tempo você gasta no Instagram, quanto tempo você gasta vendo coisas que você não precisa. E aí aqui a gente também pode falar quanto você foge da sua realidade se embriagando. Amém? Coisas que te tiram da realidade. Gente, a vida real é aqui, ó. É dentro de casa. É fazendo as suas tarefas. Enquanto você não serve a sua casa, a sua família, você serve a Deus. É lendo a Bíblia, é ouvindo pregação, é falando com pessoas, é multiplicando o evangelho, é cuidando do seu corpo. Quantas de vocês falam, ai, não tenho tempo para academia, mas você passou horas enchendo seu carrinho de compras. Você passou horas no Instagram, vendo baboseira. A realidade é servindo a sua casa, é servindo a sua família, é servindo os seus filhos, é gastando tempo com Deus. O nosso encontro aqui diário, ele é um movimento? É, mas ele quer mais. Ele quer mais de você. Ele quer mais de você. A realidade é cuidando dos 3 pontos: corpo, alma e espírito. Eu cuido do meu corpo, me alimentando de forma saudável, me exercitando. Eu cuido da minha alma, buscando ajuda, tratando as minhas feridas, entendendo o tratamento que Deus está trazendo para mim. Eu cuido do meu espírito em oração, em leitura, em passando tempo com as minhas amigas de fé. Se eu tô falhando em algum ponto, eu vou padecer. Eu vou. Ele te manda cuidar das 3 esferas. Das 3 esferas. Coração blindado.
Ai, Carol, eu quero agora viver um relacionamento. Eu não quero mais ser ferida. Eu quero viver um relacionamento saudável. Como que eu faço? Você tem que entender coração blindado. Coração é um músculo e ele precisa ser blindado por Cristo. Ele precisa estar saudável para que ninguém atinja. Como que eu vou fazer isso? Eu vou cuidar do meu corpo físico. Corpo físico. Gente, vocês ficam indignadas? Meu pai também fica, normal. As minhas amigas também ficam, minhas tias também ficam, elas chegam lá. Ai, tô com ansiedade. E o doutor fala pra elas fazerem atividade física. Como assim? Eu quero um remédio. Vai cuidar da sua mente. Vai cuidar da sua mente. Algo que eu disse no propósito de orações. Deus te criou. E o desejo de Deus é que você tenha saúde. Se você vai lá em Gênesis 1, Gênesis 2, na criação do homem, ele não coloca doença. Não coloca. Não coloca doença, gente. Ele não colocou doença. Ele colocou espírito. Ele não colocou doença em vocês. Aleluia. A doença é consequência de pecado. Doença é consequência de pecado. O inimigo te faz um corpo doente para que você resista à obra que Deus tem para fazer em você. O inimigo, ele quer que você seja um corpo doente, uma vítima de alegar que a sua vida não vai para frente porque você tem depressão, porque você tem ansiedade, porque algo aconteceu no seu corpo físico. E aí você é uma vítima. É isso que ele quer. Deus quer que você tenha saúde. Mas o inimigo, ele te compra com uma historinha barata. E que, se tá todo mundo falando, eu também vou falar. Essa semana foi tão horrível. Eu fiquei muito ansiosa. Todo mundo vai falar, é normal mesmo. Não normalizem. Que Deus criou. O desejo de Deus é que você tenha saúde. 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 E é por isso que ele deu para todos nós o poder, o dom de cura. O dom de cura está em nossas mãos, para que vocês todas tenham saúde. Amém? Não se embriaguem com vinho, pois ele o levará ao descontrole. Não se embriaguem com compras, não se embriaguem com açúcar, não se embriaguem com viagens, não se embriaguem com diplomas. Não se embriaguem com tempo nas redes sociais. Leva ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, que eu disse, qual é a realidade? Cheias do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, tudo que eu tenho feito hoje em dia, eu vou na academia, a minha playlist é de louvor. Eu entro no meu carro, ou eu tô escutando a minha playlist de louvor, ou eu tô escutando alguém falando sobre Deus. Vocês sabem quanto tempo eu não ligo a Netflix para assistir alguma coisa? Tem mais ou menos uns 5 meses que eu não acesso nenhum streaming de televisão. Não sobra tempo para isso. Não sobra tempo para eu me distrair. Não se distraia. Não se distraia. E não é porque eu não tô fazendo essas coisas que eu tô triste. Eu não tô triste. Eu estou contemplada. Porque quando você entende que você tá aprendendo,
que você tá evoluindo, que você tá tendo correção, que você tá tendo direcionamento, que você tá evoluindo, que ele tá te lapidando em quem ele deseja que você seja. Não traz tristeza. Eu não sou uma mulher menos feliz porque eu escolhi não acessar esses lugares mais. Muito pelo contrário. Eu sou muito mais feliz hoje. Aos olhos do mundo, talvez eu seja uma aberração. Ai, nossa, você não assiste. Tem 5 meses que eu não ligo. Não é que eu não assisto. Eu faço outras escolhas hoje. E eu sabia que o tempo que eu passava na frente de um streaming era o tempo que eu podia estar colocando Deus na minha vida. E não é que não é para você fazer mais, mas se algo tá te roubando muito tempo, presta atenção. Ai, Carol, você não vê, você não consome rede social? Eu consumo, gente. Eu vou lá, dou uma assistidinha em Reels. O Instagram, ele vai te entregar coisas que você gosta. Então, eu tô lá vendo algumas coisas que eu gosto. E aí, eu tenho o meu tempo. Ele é calculado, eu tenho uma agenda, eu tenho as minhas tarefas do dia. E nela tem tempo pra eu olhar ali um pouquinho, dar um pouquinho de risada. Geralmente no fim do dia. Ou quando minhas amigas me mandam algo que eu acho interessante. Certo? Agora vamos para o segundo subtítulo de Efésios 5. Mas, meus amores, não se distraiam e sejam cheias do Espírito Santo. Maridos e esposas. Esse é uma parte de Efésios 5 que é um pouco... causa um pouco de furor, assim, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Gente, se eu lesse isso aqui há 3 anos atrás, mulher, sujeite-se ao seu marido, o marido é o cabeça. Eu vou ser muito honesta, se eu lesse isso aqui há 3 anos atrás, eu ia olhar e falar assim, nada a ver. Que loucura! Eu não vou me submeter a alguém para essa pessoa abusar de mim. Não vou. Certo? Estou sendo honesta com vocês. Se eu lesse essa passagem, esse versículo, há 3 anos atrás, eu falaria, isso é uma loucura. O que está escrito na Bíblia é a razão pela qual mulheres estão sendo abusadas dentro de casa. Eu falaria isso. Porque eu estaria inconsciente. Eu estaria afastada de Deus. Amém? Eu, inconsciente. Se quando eu leio isso aqui, esposas, sujeitem-se, cada uma a seu marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Se isso te gera gatilhos de abuso, nós precisamos tratar o seu coração. Amém? Se isso te gerou gatilhos, você precisa passar por cura e libertação. A gente precisa mexer no seu passado. A gente precisa te curar na alma. E não vai ser numa live. Mas você precisa passar por cura e libertação. Certo? Porque no momento em que eu passo por cura e libertação, isso aqui faz sentido.
Por quê? Porque hoje eu sou uma mulher que passou por cura e libertação. Então, quando eu passo por um processo de cura do meu coração, eu não tenho problema nenhum em me sujeitar a um homem. Por quê? Porque eu estou com o meu coração sondado em Cristo. Nada do que me disserem, me fizerem, vai me abalar. Eu fechei todas as brechas de pecado. Eu tenho a minha paternidade em Cristo restaurada. Amém? Se você tem sua paternidade em Cristo restaurada, é neste momento em que você vai escolher e você vai ser direcionada por um homem com o coração de Cristo. Ai, Carol, mas não existem garantias. Os homens dentro da igreja também são abusivos. Também são. Porque eles também não estão curados. Porque eles também precisam passar por cura e libertação. Porque eles também precisam de cura na alma. Porque eles também precisam encontrar Cristo verdadeiramente. Mas você vai estar. E o seu coração, a sua mente vão discernir. E independente do que ele te disser e do que ele fizer a você, a sua paternidade em Cristo está sondada. Quando o seu coração está ferido, você busca em homens aquilo que só Deus, Jesus, pode te entregar verdadeiramente. Reconhecimento, amor. Não, a gente não busca em homens. É Jesus que te entrega isso. Assim como cura, não é a Carol. É Jesus que cura. É Jesus que te salva. Através de uma pessoa, porque ele não tá mais aqui. Mas ele nos deixou. Ele designou homens e mulheres para representá-lo. Gente, só é capaz, só está disposta para se sujeitar a um homem, a mulher que passou por cura e libertação, que passou pela renovação da mente. Somente. Não tem outro caminho. Se quando você lê a Bíblia e diz sujeitar-vos uns aos outros. Gente, o que é se sujeitar ao seu homem? É você não tomar... Você tá num casamento. Você não toma decisões sozinha. Você não sai decidindo tudo no casamento. São duas pessoas. E isso é algo que Deus tem me tratado diariamente. Porque, inclusive, quando eu namorava, eu decidia tudo sozinha. Imagina casada. Deve ser por isso, esse é um indício de que meus relacionamentos não foram pra frente. Porque se eu namoro, se eu caso, pra eu ser a cabeça, eu não preciso casar. Porque eu não estou disposta a ter uma vida conjugal. A vida conjugal, ela vai exigir diálogo, conversa. Eu não posso decidir tudo e só comunicar o meu marido. Não é assim. Eu preciso conversar. Deus quer que você peça a opinião dele. Porque às vezes você tá ali tomando uma decisão de acordo com os desejos do mundo. E aí teu marido vai te lembrar que não é bem isso que Deus espera. Ou você vai lembrar o seu marido. É troca.
É não tomar decisões sozinha. Famílias estão disfuncionais, criando os filhos disfuncionais. Porque aos olhos dos filhos, a mãe é que manda. A mãe é que decide tudo. O pai é um banana. Um banana que não faz nada a não ser colocar dinheiro dentro de casa. Por quê? As mulheres não deixam. Por quê? Porque vocês viram a mãe de vocês sofrer. A avó de vocês sofrer. Aí vocês nasceram com nenhum homem vai mandar em mim. Eu vou fazer tudo do meu jeito. Relacionamentos disfuncionais. Mulheres extremamente cansadas, exaustas, não conseguem nem sentir desejo mais pelo marido. Tá disfuncional. Vocês não estão exercendo os papéis de vocês. É isso que as pessoas por aí, que eu por muito tempo chamei de feminino e masculino. Feminino e masculino porque foi isso que Deus criou nós para ser. Deus criou a gente para ser feminina e o homem para ser masculino. É isso que ele desenhou. E se eu não estou neste lugar, eu estou extremamente cansada, extremamente exausta. Se eu não estou no lugar que Deus me criou para ser, é por uma razão. Porque eu tô ferida em algum lugar. Porque não me ensinaram também. 2 pontos. Ou me ensinaram e eu acho tudo uma baboseira, ou eu tô ferida. Eu não tive o exemplo. Não tive o exemplo. Eu tive o exemplo mais ou menos. Que dentro de todas aquelas tarefas que Deus deixa para a mulher, algumas, as minhas avós, elas cuidavam do lar, da casa, preparavam a comida, mas elas não faziam tudo. Não faziam o papel dela. E quando a gente não faz o nosso papel, a gente se cansa. E quando a gente não faz o nosso papel, a gente acha um absurdo se sujeitar aos nossos maridos. Amém? Maridos, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando ao lavá-la com água por meio da palavra. O papel do seu marido é esse, foi o que eu disse. É quando nós, mulheres, pensarmos, passar pela nossa cabeça, cedermos aos desejos humanos, ele nos lavar com palavra. Tem muito marido por aí achando que a oração é coisa de mulher. E na igreja é coisa de mulher. Ler a Bíblia é coisa de mulher. Mas Deus deixou uma tarefa para ele aqui. Você precisa purificar e lavar a sua mulher com palavra. Lembrar a sua mulher de que ela tem uma tarefa, de que ela vai ser edificada na palavra. Purifique a sua mulher na palavra. E sabe por quê? Porque Deus sabia que o nosso coração é muito mais enganoso que o do homem. Ele sabia as nossas dificuldades. E aí ele diz, eu preciso colocar ao seu lado um homem que vai purificá-la, santificá-la com a palavra. Eu preciso colocar do seu lado um homem que vai executar a fé racional, que vai te trazer para a realidade. Por isso, meus amores, quando vocês estiverem conhecendo alguém, vocês que são solteiras, veja se esse homem domina a palavra. Porque a função dele no relacionamento, a função do seu marido, do seu namorado, no relacionamento, é te edificar com a palavra. Tá escrito aqui. Assim como Cristo faz com a igreja. Cristo é o cabeça.
E por que você vai na igreja? Por que você conhece alguém de Deus e as pessoas estão sempre te dizendo: você precisa ler a Bíblia. Você precisa estar na palavra, porque Cristo está dizendo: leiam a palavra. Eu sou a verdade que te liberta. Eu sou o caminho. Aqui está tudo o que eu quero que vocês saibam. Então, o papel do seu marido é te edificar com a palavra. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa revelação. Amém? Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, é papel do homem te edificar com a palavra, te limpar com a palavra, te santificar com a palavra. Ele tem esse papel da fé racional, para te apresentá-la como a mulher dele. A mulher que ele discipula, não pelo que ele acha. Vocês conseguem ver isso? Uma mulher que se sujeita a um homem, não é pelo que ele acha. Não, é pelo que está escrito. Ele vai te edificar pelo evangelho. Pelo que está escrito aqui. Pelo direcionamento de Deus para você. E não tem problema nenhum a gente se sujeitar à palavra. Como você se diz, se intitula cristã, se você não quer se sujeitar à palavra? Se você não quer se sujeitar a Deus, aí não tem como. E se você tem espírito de rebeldia, deixa eu te falar, você também precisa de cura e libertação. Porque espírito de rebeldia, ele vem de muitos fatores. Ele vem de crianças que foram rejeitadas pelos pais, pelas mães. Espírito de rebeldia também ocupa o coração de pessoas que passaram por abusos sexuais na infância. E aí? Você precisa ser tratada. Jesus é a cura. Amém? Cura e libertação, gente. Tem espírito de rebeldia no seu coração? Cura e libertação vai te salvar. E uma vida entregue a Jesus também, né? Não adianta só eu passar por cura e libertação e não me redirecionar na vida. Aí não tem. Não é sobre isso, tá bom? Ó. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ó, amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele não vai te dar só ordem, ele não vai te dar só palavra, ele não vai só te santificar, ele está dizendo, entregue amor. O amor que você tem por você, porque eu te dei a vida, agora você entrega a sua esposa. O amor. Ame a sua esposa como você ama a você mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo. Falei aqui, vocês precisam cuidar do corpo de vocês. Olha só. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Deus diz, pro seu marido aqui, ó, onde Deus fala que o homem tem que ser provedor. Gente, vocês estão... Ó, eu tenho um professor que ele fala que a gente tem que anotar passagens bíblicas onde nós teremos boas pregações quando fomos convidadas para pregar em lugares. E só essa partezinha aqui daria uma pregação excelente. Porque as mulheres questionam, onde diz que o homem tem que prover a casa? Tá escrito aqui, ó. Marido, alimente a tua mulher. Você é o cabeça e ela é o corpo. Coloca dinheiro na tua casa. Vai trabalhar. Coloca comida na tua casa. Vai trabalhar.
Você consegue entender aqui que Deus deixa mais tarefas para homem do que para mulher? O fardo mais pesado tá para o homem, que ele precisa dominar a palavra, edificar a mulher na palavra e colocar a comida dentro de casa. Vai trabalhar, meu filho. A função de colocar a comida dentro de casa é tua. Para com isso. Para vocês aí também. De ser mulher que fica sustentando um homem. Tá repreendido em nome de Jesus. Vocês já fizeram muito isso, vocês não precisam mais fazer. E quando te questionarem por que, você fala porque tá escrito lá. Tá escrito na palavra. Cristo o homem é a cabeça. E a cabeça alimenta o corpo. Aleluia. Ó, a gente pode respirar agora. Versículo 31, pra gente finalizar. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Gente, ontem eu gravei o áudio 15 do nosso propósito de oração, e eu deixei lá promessas, né? Se alguma vez você desanimar ou parecer difícil, ou você falar, eu não nasci para relacionamento, tá dizendo aqui que o homem vai deixar a casa e ele vai unir-se à mulher. Isso é uma das promessas de relacionamento, de casamento que Deus tem para você. Não desanimem. Tem promessas de casamento para você. Principalmente, não duvidem da fidelidade de Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para mudar de ideia. Quem muda de ideia é você. Quem cede aos desejos humanos é você. Quem desanima é você e o seu coração ferido, machucado. Amém? Meus amores, nos vemos amanhã para a leitura de Efésios 6. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã.